Acabou de sair uma notícia sobre a invasão russa à Ucrânia, e ela traz detalhes impressionantes. Imagine só, enquanto fingiam ter a mesma força do exército dos Estados Unidos, o governo russo se envolveu em uma série de falhas graves. A situação ficou tão desorganizada que os aviões de guerra russos estavam usando rádios comuns, sem nenhuma proteção, para se comunicar. E olha só, reduzimos todos esses erros para os 5 maiores fracassos de Putin na Ucrânia. Agora, pense comigo, em uma reunião, é importante sentir o clima e entender como as pessoas estão se sentindo, certo? Em uma guerra, isso também é super importante. Mas a Rússia parece que não conseguiu ler o ambiente da Ucrânia, e isso foi um erro gigante. Esse erro não é só culpa de quem estava planejando, mas do próprio Putin e do Serviço Secreto Russo, o FSB. O FSB, que deveria ter investigado melhor, não fez o dever de casa e não conseguiu entender o que estava acontecendo na Ucrânia antes da invasão. Eles acharam que seria fácil, mas não foi nada disso. Além disso, Putin, que queria controlar tudo, acabou tomando decisões ruins, o que fez com que seus planos na Ucrânia desmoronassem. E sabe qual foi o grande problema? O FSB foi o responsável por dar as informações que convenceram Putin a começar a guerra. Diferente dos Estados Unidos, onde várias agências trabalham juntas e trazem diferentes opiniões para o presidente, na Rússia, quase tudo depende do FSB. Isso significa que, se o FSB errar, todo mundo segue o erro. Nos Estados Unidos, as agências de inteligência podem até discordar entre si, mas isso cria uma visão mais completa do que está acontecendo. Enquanto isso, Putin ficou com uma visão bem limitada e, por isso, tomou decisões ruins que levaram a tantos problemas na Ucrânia. Parece que o Serviço Secreto Russo, o FSB, está envolvido em muita corrupção, assim como o resto do governo russo. Isso, claro, não ajudou em nada nos preparativos para a invasão. Antes dessa invasão, a Rússia ainda estava comemorando o sucesso de 2014, quando conseguiu tomar a Crimeia sem grandes problemas. Naquela época, tudo parecia ter dado certo porque o plano de inteligência foi muito bem feito, com a ajuda dos separatistas e até dos militares russos disfarçados. Mas vamos pensar, em se qualquer parte desse plano na Crimeia tivesse dado errado, a Rússia teria enfrentado uma grande batalha com os militares ucranianos, já que a Crimeia é um lugar bem difícil de invadir. Existem poucos caminhos para passar com tanques, e se a Rússia tivesse tentado invadir pelo mar, teria sido muito caro e perigoso. Naquela ocasião, a inteligência russa conseguiu prever que boa parte das pessoas na Crimeia apoiaria a Rússia. Isso ajudou bastante porque as pessoas locais deram suporte aos militares russos enquanto a Rússia fingia que não estava invadindo. Eles até usaram os famosos homenzinhos verdes, soldados sem identificação para não parecer que era uma invasão oficial. Agora, sobre a invasão mais recente, as coisas foram bem diferentes. O Serviço Secreto Russo achou que o que aconteceu na Crimeia ia se repetir no resto da Ucrânia. Eles pensaram que os ucranianos iam apoiar a Rússia e que as tropas russas seriam recebidas com flores. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de flores, os soldados russos foram recebidos com coquetéis Molotov. Por que o FSB errou tanto? Talvez porque nem se deram ao trabalho de investigar direito antes de começar a guerra. Sabemos que, meses antes da invasão, Putin mandou milhões de dólares para o FSB fazer um levantamento de informações sobre a Ucrânia. A ideia era ver como as pessoas iam reagir à invasão e tentar subornar militares e políticos para que eles não resistissem. Logo depois da invasão, ficou claro que algumas partes do governo e do exército ucraniano tinham sido, de fato, infiltradas. Por exemplo, algumas áreas no leste da Ucrânia, como Mariupol, estavam com as defesas mais fracas porque minas foram removidas para facilitar a entrada dos russos. Em algumas unidades do exército ucraniano, as ordens chegaram tarde ou estavam confusas, provavelmente por causa de traidores. Houve até casos de sabotagem direta. Essa história ainda tem muito para ser revelada, e pode demorar anos para a gente saber todos os detalhes, mas uma coisa é certa, a Rússia apostou alto e errou feio ao subestimar a reação dos ucranianos. A Ucrânia estava completamente preparada para enfrentar os russos, mesmo depois de milhões de dólares investidos em operações de espionagem para garantir que a invasão seria fácil e teria apoio do povo. Mas adivinha só? Parece que grande parte desse dinheiro desapareceu. Há rumores de que o Serviço Secreto Russo, o FSB, simplesmente roubou a maior parte da verba. Por enquanto, esses rumores não foram totalmente confirmados, mas as evidências são fortes. Logo após o fracasso da invasão, começaram a surgir boatos de que o FSB não fez o trabalho de inteligência corretamente. O que aconteceu?
Dizem que o quinto serviço do FSB, que cuidava da segurança nos antigos territórios soviéticos, simplesmente embolsou o dinheiro destinado à operação. Isso explicaria por que, depois que a invasão falhou, Putin iniciou uma limpeza no FSB, prendendo ou demitindo várias pessoas. O chefe desse serviço, Sergei Bezeda, foi supostamente preso, mas depois ficou em prisão domiciliar. Algumas pessoas chegaram a dizer que ele tinha sido enviado para a prisão de Lefortovo, onde Stalin fez seus famosos expurgos políticos. No entanto, em 2023, Bezeda foi visto em público, com autoridades ucranianas dizendo que ele ainda estava no cargo. Agora, por mais inacreditável que pareça, o dinheiro que deveria ter sido usado para a invasão foi desviado antes mesmo de a guerra começar. Muitos militares nem sabiam que uma invasão estava para acontecer até a última semana antes de cruzarem a fronteira. Os soldados, coitados, só receberam a ordem de seguir o veículo da frente, sem saber que estavam indo para a Ucrânia. Eles ficaram chocados ao descobrir, de repente, que estavam em guerra. O mais curioso é que, desta vez, talvez Putin nem seja o principal culpado por esse erro. Para entender por quê, precisamos conhecer um termo muito usado na cultura russa chamado vrânio. Esse conceito se refere a uma mentira coletiva em um subordinado mente para seu chefe. O chefe sabe que é mentira, o subordinado sabe que o chefe sabe, mas ambos fingem que está tudo bem. E assim, essa mentira vai subindo até o topo da cadeia de comando, possivelmente chegando até o próprio Putin. Essa prática tem raízes na antiga União Soviética, onde a burocracia era sufocante e a corrupção corria solta. As metas e cotas precisavam ser atingidas, e se tudo parecesse certo no papel, era como se estivesse tudo funcionando de verdade. Isso, claro, tornou o planejamento real quase impossível, como vimos nas guerras anteriores da Rússia no Afeganistão e na Geórgia, e agora de novo na Ucrânia. Funciona mais ou menos assim, e um comandante júnior russo recebe dinheiro para preparar suas tropas. Mas, em vez de usar tudo para o treinamento, ele fica com uma boa parte e faz um treino de mentirinha. Depois, ele diz ao seu superior que as tropas estão prontas para o combate e que todos são atiradores de elite. Mas, na prática, nada disso é verdade. E foi assim que a invasão à Ucrânia se transformou nesse caos que estamos vendo hoje. Imagine só, de acordo com relatórios, o dinheiro que deveria ser usado para treinar as tropas russas foi, em grande parte, desviado. Tudo começou com os comandantes júniores, que pegavam parte do dinheiro para si, e diziam que suas unidades estavam super preparadas. E assim, a mentira ia subindo na hierarquia, até chegar a Putin, que acreditava estar comandando um exército altamente treinado e equipado. Com base nessas informações, Putin ordenou a invasão da Ucrânia, acreditando que suas tropas estavam prontas para a vitória. Ele pensou que os soldados estavam com todo o combustível, munição e comida necessários. Mas, na realidade, havia relatos de que os soldados estavam até vendendo partes de seus veículos para comprar vodka. Isso tudo às vésperas da invasão. Essa prática de desvio de dinheiro e corrupção não é novidade nas forças armadas russas, onde até mesmo os oficiais mais graduados estão acostumados com esses esquemas. Putin, por sua vez, tentou manter a invasão em segredo, esperando que isso pegasse o Ocidente de surpresa e evitasse que armas fossem enviadas para ajudar a Ucrânia. No entanto, estrategicamente, foi um desastre. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles primeiro lançaram uma série de ataques aéreos para destruir a comunicação e as defesas iraquianas, o que deixou o exército de Saddam Hussein desorganizado. Mas Putin não fez nada disso. Ele confiou na informação de que a Ucrânia colapsaria em poucos dias, o que acabou sendo uma grande ilusão. A confiança de Putin em suas tropas era tão alta que ele acreditava que poderiam tomar Kiev rapidamente. Mas, ao que parece, até seus oficiais mais próximos, como Nikolai Patrushev e Sergei Lavrov, não sabiam da invasão até o último momento. Um exemplo disso foi quando o diretor da CIA, William Barnes, viajou para Moscou e deixou Patrushev surpreso ao mostrar a ele provas de que a Rússia estava planejando invadir a Ucrânia. Com base nessas informações erradas, a Rússia lançou a invasão, e as consequências foram catastróficas. Os soldados russos, mal preparados e sem saber o que estava por vir, encontraram resistência feroz dos ucranianos. Em meio a tudo isso, algumas descobertas bizarras foram feitas. Por exemplo, soldados russos foram encontrados com instruções impressas da Wikipédia sobre como usar seus próprios sistemas de armas pesadas. Essa falta de preparação mostrou que, enquanto Putin acreditava estar liderando um exército de elite, na verdade, suas forças estavam longe disso. Descobriu-se que as tropas russas estavam usando mapas da Ucrânia, da década de 1960. Isso mesmo, mapas super desatualizados. E, para piorar, muitos soldados nem tinham rádios adequados para se comunicar, então usavam seus próprios celulares.
Isso deu à Ucrânia uma grande vantagem, porque eles conseguiam rastrear e localizar os soldados russos facilmente. Agora, imagine só, se a Ucrânia tivesse mais sistemas IMARS no começo da guerra, a Rússia poderia ter sofrido tanto com ataques precisos que a invasão teria sido cancelada em poucos meses. Além disso, os médicos russos estavam tão mal preparados que não tinham nem suprimentos básicos para tratar os soldados feridos. Eles precisaram saquear farmácias e lojas em áreas ocupadas para conseguir remédios. As coisas ficaram ainda piores quando algumas tropas russas marcharam direto pela famosa Floresta Vermelha, perto de Chernobyl, um lugar altamente contaminado por radiação. Esses soldados cavaram trincheiras em solo irradiado e muitos deles acabaram com envenenamento por radiação, precisando ser levados às pressas para hospitais na Bielorrússia. Outro problema foi a rota que os veículos militares russos seguiram. Os planejadores da invasão não pensaram nas estradas da Ucrânia e no impacto que dezenas de tanques teriam nelas. As estradas ficaram tão destruídas que os veículos acabaram atolados na lama, quando tentavam sair do caminho principal. Nas primeiras semanas da invasão, enquanto o Ocidente discutia sobre como ajudar a Ucrânia, o exército russo se tornou, sem querer, o maior doador de tanques e veículos militares, pois muitos foram abandonados e acabaram nas mãos dos ucranianos. Acredite se quiser, até hoje a Rússia continua perdendo equipamentos para a Ucrânia dessa forma. E as falhas não pararam por aí. Mesmo com uma força aérea muito superior no papel, a Rússia errou feio nos primeiros ataques aéreos, que tinham como objetivo destruir as defesas ucranianas. Graças à inteligência dos Estados Unidos, a Ucrânia já havia movido seu equipamento de defesa antes dos ataques, e os russos ficaram sem saber onde mirar. Cada vez que tentavam reagir, os ucranianos já tinham se reposicionado. A Força Aérea Russa ainda subestimou a resistência ucraniana, achando que seria fácil dominar os céus, mas isso só mostrou o quanto a Rússia estava despreparada. As falhas de inteligência e a falta de organização transformaram a invasão em um verdadeiro desastre. Nos primeiros dias do conflito, os aviões russos estavam voando sozinhos, sem qualquer proteção. Isso os deixou completamente vulneráveis aos caças ucranianos, que voavam escondidos sob o radar. Ao invés de protegerem seus aviões com patrulhas aéreas, os russos decidiram fazer o mesmo que os ucranianos, voar baixo, o que os deixou expostos a mísseis portáteis como os famosos Stinger, usados pela Ucrânia. Esse problema é apenas mais um reflexo de uma cultura de corrupção que domina o governo de Putin. Ele pode estar cometendo grandes erros, mas essa situação é, na verdade, uma estratégia para garantir que ele permaneça no poder. Como assim? Putin prefere cercar-se de pessoas que são tão incompetentes ou leais a ele, que não representem uma ameaça. Dessa forma, mesmo que seu governo esteja cheio de problemas, ele consegue se manter no controle. Um exemplo claro disso foi a rivalidade entre Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa, e Yevgeny Prigozhin, ex-líder do grupo mercenário Wagner. Esse conflito foi devastador para a Rússia na guerra contra a Ucrânia, já que os dois lados sabotavam um ao outro. Há relatos confiáveis de que o exército russo negava munição ao grupo Wagner, e em retaliação, o grupo Wagner teria dado dicas aos ucranianos sobre a localização de oficiais russos, que logo recebiam ataques de mísseis IMARS. Essa rivalidade até chegou ao ponto de tropas russas e do grupo Wagner atirarem umas contra as outras e até capturarem seus próprios colegas como prisioneiros. Embora essa disputa tenha prejudicado muito a guerra, ela também impediu que as maiores ameaças ao poder de Putin se unissem contra ele. Quando Prigozhin tentou marchar sobre Moscou, alguns oficiais mostraram apoio, mas a maioria ficou ao lado de Putin e Shoigu, o que impediu um golpe maior. Agora, um dos maiores erros de Putin foi subestimar a reação do Ocidente. Em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, a resposta do mundo foi fraca. Houve muitas falas duras, mas poucas ações concretas. As sanções contra a Rússia foram mínimas e o apoio militar à Ucrânia se limitou à ajuda defensiva. Putin acreditou que, assim como em 2014, o Ocidente não teria coragem de enfrentar uma potência nuclear como a Rússia. Mas em 2022, tudo mudou. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, reagiu de forma muito mais forte e unida. A presidência de Biden trabalhou para restaurar alianças e fortalecer a resposta à invasão. A Europa, que dependia fortemente da energia russa, cortou laços com Moscou e impôs sanções dolorosas. A política de Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, de manter uma relação comercial com a Rússia, foi posta de lado. Embora Putin tenha acreditado que a Europa não se envolveria, ele subestimou a determinação ocidental. Mesmo que, de alguma forma, a Rússia vença a guerra na Ucrânia, o que parece cada vez mais improvável, Putin já perdeu muito mais do que poderia ganhar. A economia russa está em crise, e o legado de Putin ficará marcado como um dos piores da história da Rússia.
E agora fica a pergunta, para onde esses erros levarão a Rússia? E até onde isso pode ir? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais desdobramentos.